Sejam muito bem-vindos ao KeRapCast, no seu episódio número 64, onde trazemos hoje, finalmente, os bastidores do KeRap. Há bem pouco tempo atrás, era isso que era dedicado exclusivamente o meu perfil do Instagram, e eu vou te falar, o pessoal adora. O pessoal gosta de ver como é o evento, mas depois como ele foi feito. O pessoal adora ver as aulas, mas como são os bastidores do treinamento dos instrutores. Então hoje nós trouxemos um pouquinho disso tudo, tem muita coisa acontecendo no KeRap, fique conosco nesse episódio que nós vamos tentar, acho que resumir tudo o que está acontecendo e já dar uma prévia dos próximos passos também. Vamos lá, olha só, é importante falar sobre o que é o KeRap afinal. Então nós temos aí um elemento que está quase que em metamorfose, vem crescendo, hoje está abrangendo ainda muito mais a internet, mas na sua essência o KeRap é o nosso projeto de vida. Então trata-se de uma escola tradicional de artes marciais para toda a família, onde ensinamos o Taekwondo tradicional, mas eu tenho que te dizer que só começou com isso, porque hoje nós estamos indo muito além. Olha, quando eu trago isso para o KeRapCast, fala-se muito sobre modelo mental, fala-se muito sobre performance, empreendedorismo, então eu me arrisco a dizer que nosso projeto de vida virou para muitas pessoas também um estilo de vida, tá? E, bom, hoje eu trago aqui comigo sempre uma honra poder dividir a bancada e o episódio com a minha amada e excelentíssima esposa. Então nós temos ela aqui na condição de faixa preta sexto dan, instrutora certificada, 10 vezes campeã mundial, caso eu não tenha dito antes. Ela é formada em educação física, pós-graduada em fisiologia do exercício. O mais importante é a mãe do Benício e da Serena. Vamos receber Mrs. Master Cavenaghi, senhoras e senhores. Aê! Dispensa apresentações, muito obrigada. É isso aí, muito bem. Essa é a minha parte favorita do podcast, do episódio. E, bom, esse episódio aqui, ele também vem com todo o apoio da Quality Farmácias. Eu gosto sempre de trazer esse elemento porque uma das coisas que é falada no KeRap é a performance. Além da nutrição, você tem que ir também para suplementação. Então, o caminho para a Quality Farmácias é você passar do seu nutricionista, ou seja qual for o seu profissional que te acompanha, e eu tenho certeza que lá você vai ter toda a bagagem que precisa para poder performar, tanto física quanto mentalmente. O famoso aguentar o baque do dia a dia e aguentar feliz, e chegar bem no fim do dia. Acho que é disso que a Quality Farmácias fala. Vamos então começar um pouquinho aqui, olha só. Hoje eu vou trazer isso definitivamente. Acho que nunca se fez tão presente essa frase. A nossa audiência vem crescendo. Muito bem. Foi o maior salto que tivemos de audiência do episódio passado para esse. Claro que muito no Instagram, alguma coisa residual no Facebook, mas também aumentaram as visualizações dos nossos episódios na plataforma do Spotify. Então, se você não é inscrito ainda, inscreva-se nesse canal, que ele é um veículo para poder fazer chegar a mensagem. Eu tenho certeza que tem alguém na sua família, no seu métier, talvez no seu dia a dia, que possa se beneficiar dessa mensagem. Manda para eles. Então escuta todo episódio, pense em alguém e são 2 cliques, já está no WhatsApp dessa pessoa. Combinado? Vamos lá, vamos para o episódio? Bora. Hoje eu meio que peguei a Master Cavenaghi de surpresa, porque eu falei, olha, nós temos um episódio que é para falar sobre os bastidores do KeRap. E são coisas que a gente conversa todo dia, o tempo todo, em várias reuniões. Eu apenas fiz uma lista aqui que está de 1 a 10 e nós vamos tentar passar pelos assuntos. Combinado? Combinado. Tá pronta? Então tá bom. Vamos começar do começo. Ainda no primeiro trimestre nós tivemos um grande aulão com recorde do número de mulheres participando, portanto, do aulão do mês das mulheres. Comenta, Mrs. Master. Foi muito gratificante, porque o número de mulheres vem crescendo muito. E até puxando o gancho dessa questão da audiência, muitas pessoas vão atrás de algo para ajudar os seus filhos. Uhum. E eles encontram na nossa plataforma, nas nossas aulas, o desenvolvimento da criança, a disciplina, respeito. E no fim das contas, eles entendem que os pais são os maiores beneficiados disso. Por quê? Se os pais não mudam, não tem como a criança sustentar uma transformação em casa. Então, nesse processo, a gente busca acolher as famílias todas, entender que nós também precisamos de obediência. Essa é uma palavra que tá ecoando muito na minha cabeça, sobre obediência. E nesse processo das mulheres, eu trouxe um passo antes, 2 passos antes da defesa pessoal física, que é a defesa pessoal mental e a defesa pessoal moral. Então, no primeiro momento, como que eu consigo me defender dos meus próprios pensamentos? Que na maioria dos casos é o que mais me coloca para baixo, sou eu mesma. No segundo momento, a defesa pessoal moral, eu consegui entender que nem tudo que me falam de fato eu sou. Então, se eu tenho uma autoestima elevada, eu consigo passar por esse filtro. Em último caso, a defesa pessoal física, que é elas suaram, chutaram, golpearam e a gente treinou muito. Mas eu acredito que esse processo da gente entender que a força que eu tenho, ela pode me proteger ou ela pode me sufocar,
foi acho que o grande boom que a gente conseguiu atrair bastante, muitas mulheres para esse aulão. Pois é, e apesar de ser um aulão das mulheres, tinham também muitas mães, e é muito próximo, né? O aulão das mulheres e o aulão das mães. E nós sabemos que muitas vezes quando a criança está inscrita no QRAP, o pai, normalmente, ele tem uma demanda física. E aí eu falo até da posição de pai. Ele quer que a criança aprenda habilidades como saltar, cambalhota, vai trabalhar chutes, técnicas, aprenda a se defender, e se fizer flexão de braço, maravilha, né? Quebrando madeira, show. Agora, a mãe, normalmente, então, a figura e a energia feminina, ela demanda pela parte comportamental. Então, olha, meu filho agora fala, por favor, obrigado, com licença, desculpe, permissão, ele tem autoestima, olha só, ele é educado, ele espera as pessoas, ele sabe esperar, que é uma coisa que as crianças hoje precisam exercitar. E aí, quando você tem as duas coisas comungando na mesma aula, eu acho que aí nós temos um potencializador, que é quando principalmente a mulher, ela vem e coloca um olhar positivo sobre isso. Porque eu acho assim, gente, mulheres, né? Bobo daquele que acha que manda em casa. A gente sabe que no fim é a mulher que vai ser a peça fundamental. 100% dos faixas pretas que nós formamos por ano, eles têm o apoio desse lado feminino. Se não é uma mulher, que são muitas, tem a mãe, tem a esposa, tem alguma mulher por trás ou do lado apoiando. Então eu me arrisco a dizer que foi o maior aulão que nós fizemos até hoje. Foi um sucesso e foi muito gratificante ver quantas mulheres faixas pretas nós temos formadas e quantas líderes crescendo aí na sociedade. Quando eu olhei a linha de frente feminina, que elas estavam com uniforme, faixas pretas, todas elas começaram depois dos filhos. E elas entenderam que é uma questão de coerência. Então a primeira palavra que está ecoando para mim, tá? É obediência, a outra é coerência. Uhum. Então não adianta a mulher falar sobre alguma coisa e ela não praticar, porque no fim das contas a criança, o filho vai executar o que de fato os pais estão falando e fazendo. Então essa coerência entra em casa. E a senhora falou de uma coisa que me lembrou um adesivo que tinha do taekwondo em 1994, 95. Mas eu lembro dessa frase. Aprenda-se a defender-se de si mesmo. Um pouco redundante, mas era aprenda a defender-se de si mesmo. Pratique taekwondo. Mas olha que profundo, isso há mais de 30 anos atrás. É isso. Depois veio o aulão dos faixas pretas. Na verdade já foram 2. Nós tivemos 2 aulões de faixas pretas do último episódio pra cá. Agora me veio um boom, tá? Desculpa te cortar. Nesse aulão das mulheres, a gente entregou um kit. Foi. E que foi 100% doado praticamente por empresárias. Fala sobre isso. Então foram mulheres que queriam abençoar, serem generosas com outras mulheres. Então a gente teve, enfim, várias empresárias que colocaram os seus produtos e os seus serviços à disposição ali para outras mulheres. Então isso também é uma coisa que está conectando, está me chamando muito para olhar esse lado das mulheres. É uma mulher forte, mas ela também é uma mulher feminina, e é o caminho muito do que o mestrado tem me desenvolvido com o estoicismo. E aí a gente pode abrir uma conversa só sobre isso, mais para frente a gente viaja, pode abrir só uma lacuna disso, mas é como que o estoicismo age na vida da mulher moderna. Relaxa, porque o próximo episódio é só sobre o seu mestrado. Vixe. Aí sim falamos. Tem que trazer com os meus cadernos, anotações, meditações. Vai bater recorde, né? Esse aqui vai ser um episódio, acho que um pouco mais curto, mas o da volta dos Estados Unidos promete. E aí sim, aí fomos para os 2 aulões de faixas pretas. Então assim, a comunidade de faixas pretas do QRAP vem crescendo. Na minha última contagem, nós éramos ou somos 127 faixas pretas no universo de 1.100 e poucos alunos. Então assim, hoje quer dizer que assumidamente 10% ou mais do nosso público são faixas pretas, o que é muito bom. Muito bom. A retenção vem aumentando muito. Hoje já temos mais segundos dans, mais terceiros dans, chegamos a novos quartos dans, novos quintos dans, e já teremos novos mestres, como a senhora foi o ano passado. Mais importante de tudo isso, mais uma vez, famílias. Então você vê ali marido, mulher, filho, filha no tatame, às vezes família até com 4, onde 1 ou 2 já são faixas pretas, já estão conosco há 10, 11 anos. E é importante ressaltar que nesses aulões de faixas pretas, nós juntamos todas as unidades aqui de Brasília, em Floripa eles se juntam em 3 unidades, e agora também a escola lá de Dourados já está começando a ter a sua comunidade de faixas pretas. E é muito legal, porque aí o aluno do Lago Sul encontra o aluno da Asa Sul, do Noroeste, e eles vão todo mundo junto ali, é uma grande festa. Junto no mesmo dia tivemos o relançamento do QRAP Academy, agora na sua fase 2.0, revisada pela Master Cavenati. Master Cavenati, que tempero a senhora está colocando no Academy? Conta pra gente. Na verdade, eu estou trazendo muito da nossa identidade. Então, o rumo que o QRAP tem
Não tem como ser diferente do rumo que as pessoas que estão dentro do QRAP levam. Então, o que a gente tem estudado, o que a gente tem valorizado, quais são as resistências que a gente tem encontrado no nosso desenvolvimento, que a gente busca conhecimento e a gente quer transbordar na vida dos alunos. Então, nesse processo, eu trouxe um pouco mais da parte científica. Então, entender que não é obrigatório um instrutor de arte marcial ser formado, mas qual que é a base da formação que precisa trazer? Então, conceito de anatomia, de bioquímica, de fisiologia, de pedagogia, de psicologia. Então, toda essa base, eu trouxe uma base de estudos para colocar para o treinamento do time. Então, é claro que vão ser níveis de desenvolvimento dentro da Academy, mas é entender que nós estamos aptos a desenvolver os mais níveis de consciência, os mais diferentes níveis de consciência, nível de consciência tanto física quanto mental. Então, o treinamento e a evolução do aluno tem que ser compatível no físico e na mente. Senão, não tem como o aluno, é questão de coerência. O aluno que não se desenvolve mentalmente vai chegar uma hora que ele vai usar a força dele para machucar. E não é isso que a gente quer. Então, quando a gente trabalha força física, tem que vir junto uma força mental. Então, como é que a gente trabalha isso? O instrutor sendo o condutor durante a aula de conversar diretamente com o subconsciente. Então, assim, a base que eu trouxe foi uma base um pouco mais científica para sair um pouco mais do âmbito do show de bola, sabe? Legal. É trazer números, trazer métricas, trazer o passo a passo, é entender que a metodologia é entregar esse como que muita gente quer saber. Como é que eu faço para chegar do ponto A para o ponto B? Quais são as etapas? Qual clareza, planejamento e ação que a gente pode colocar em ação? Legal. E para quem não sabe, o QRAP Academy, ele é o mais alto nível de treinamento dentro do QRAP. Ele é, na verdade, uma escola de liderança que vem ganhando muita força, também é uma comunidade que vem crescendo muito, e tem de crianças recém-adolescentes até adultos empresários das mais diversas áreas. O que eles querem aprender lá? É justamente como ela falou, eles querem aprender como o QRAP funciona e o que eles podem aplicar na vida deles ou no negócio deles, ou até mesmo, por que não, já tivemos aí pelo menos 7, 8 que se converteram a instrutores do QRAP. Instrutores assistentes, instrutores júniores, e assim que todo mundo começa. Na verdade, assim, de uma maneira muito íntima, eu digo, o QRAP Academy é o que não existia na época que a gente se formou, que nós nos formamos instrutores, e hoje nós queremos dar essa base para que eles possam ser bons seres humanos independentes, mas muito além disso, líderes das suas vidas e da comunidade, da sociedade que estão inseridos. Então o QRAP Academy entra numa nova fase, uma nova fase profissional, me arrisco a dizer, e é só o começo, gente. A base é você conhecer o conteúdo. Então, quando você tem noção do nicho que você quer atuar, e eu tenho plena noção do conhecimento do conteúdo, o QRAP Academy ele entra para poder acoplar o como você vai entregar esse delivery, essa entrega profissional de fato para o aluno. Legal. Andando no assunto, recentemente tivemos um campeonato regional em Florianópolis, pasmem, realizado no pátio do aeroporto da cidade. Barato, assim, um local maravilhoso, amplo, aberto, ao mesmo tempo com toda a estrutura que um aeroporto tem. Então, estacionamento, praça de alimentação, lojas, banheiros, vestiários. E foi realizado lá pelo time de Floripa, com a participação de escolas de Balneário, Itajaí e Itapema. E olha, foi um campeonato muito legal porque esse ano nós estamos trabalhando com os instrutores, eles têm duas palavras. No âmbito profissional, eles estão trabalhando qualidade. Então, qualidade em todos os aspectos, todos os níveis QRAP. Na pessoa física deles, nós estamos trabalhando a competitividade. Nós queremos que eles se tornem pessoas mais competitivas, pessoas que querem dar um passo além, pessoas que não aceitam resultado mediano, pessoas que se preparam. Então, ainda no mês de março, eles já estavam no ringue, já estavam competindo, e você percebe, na semana, 1, 2, 3 semanas depois que os instrutores competem, eles estão diferentes. Sobe o nível de energia. Sobe o nível, sobe a frequência. Porque, olha, eu gosto de dizer, a competição, ela é presente na existência humana. Se você não for competir num ringue, você vai competir por uma posição, você vai competir por um cargo, você vai competir por uma pessoa, você vai competir na vida. Então, eu você gosto... vai competir com a sua antiga versão também. Claro, porque a competição claro. é isso, é você se desafiar e se duvidar nesse momento de que você consegue evoluir. Porque toda vez que você vence, você não foi melhor que outra pessoa, você foi melhor que você. Naquele dia você se superou. Então, o ano está só começando, e aí nós temos campeonato em Brasília, já falaremos disso daqui a pouquinho, mas foi muito interessante ter um campeonato ainda em março. Para os alunos é maravilhoso, mas principalmente para o time, para colocar eles nesse prumo de competição. Aí quando vai falar de competição, gente, aí o olho brilha, é um outro nível, porque assim, os grandes líderes, os grandes empresários, eles têm isso
no ser deles. Total. Então essa competição, igual a gente falou, não é o ser melhor que outra pessoa, é você se desafiar. Então toda a minha história veio com base na competição. Em todos os momentos, qual era a minha fala? Me deixa preparada fisicamente que eu entro e eu vou fazer acontecer. O resto eu dou conta. O resto eu dou conta. Por quê? Na competição você nunca vai menosprezar o seu oponente. Mas você tem que ter muita certeza de quem você é e do seu treinamento. Então você tem que focar em você e nesse ponto é você abstrair o que está acontecendo externamente. Então é o teu interno que vai criar lá fora. Então primeiro acontece dentro de você para depois o exterior de fato aparecer. Então quando a gente traz a competição, você se coloca à prova, na verdade é um laboratório. Então você vai pro ringue, é um laboratório de como é que eu tô pra poder executar os meus projetos de vida. Será que eu tô entrando com medo? E gente, várias vezes eu entrei pra competir com medo, mas você entra com medo mesmo. Na hora a coragem sobrepõe o medo. E você ser vulnerável de entender que você fala, cara, eu tô com medo de entrar. Ou, como é que meu sistema nervoso fala comigo? Ele falava com sono, eu tinha um sono antes da competição que era absurdo. Então às vezes no meu dia a dia, quando começa a me dar sono, eu falo, peraí. Não, essa não sou eu. Isso daqui, na verdade, é o meu sistema nervoso mostrando pra eu fugir da situação do agora. Você consegue fazer o link direto. Não, e assim, ó, é tiro e queda. Tiro e queda. Então, a competição, você se colocar intencionalmente à prova, muda o jogo. Muda. E assim, ó, duas coisas sobre o que ela falou. A primeira, eu gosto de dizer também que a competição é um espelho. Então, ela mostra como você tá naquele momento. E aí você consegue mensurar e fazer os ajustes. E a segunda é a seguinte, você deve ter ouvido ela falar, então não sei o que na minha história, as competições, vamos deixar aqui embaixo no card, em algum lugar, o link do episódio da história da Mrs. Master Cavenati. Maior episódio até hoje do que Rapcast, dentre todos os 64 episódios, e também um dos mais assistidos, porque ela fala essencialmente sobre essa personalidade competitiva dela e o que ela conquistou na vida, além dos 10 títulos mundiais, né? Andiamo? Bora? Andiamo adesso. Muito bem. Recentemente gravamos um podcast com o senhor Caixeta, que eu gravei o podcast, conheci ele, ele esteve na escola antes, indicado pelo Mr. Menezes, e frequenta a mesma igreja que nós, comunga de muitos valores e tal. E é engraçado assim, porque como é que nós podemos contar a nossa história de tatame, trazendo para a proposta dele, que é a Brasília, minha Brasília, Brasília do meu coração, ou seja, é um podcast que fala sobre a nossa cidade, que cultua a nossa cidade e é a cidade que nós escolhemos para viver, porque ela é de Curitiba, eu de São Paulo, morávamos em Florianópolis e viemos para cá. Bom, dito isso, maior destaque desse episódio, por que as pessoas deveriam voltar lá e assistir? Porque olha sobre outra perspectiva. Então, como que nós co-criamos a nossa realidade? Então, a gente criou fazendo a nossa parte. Mas tem uma parte que a gente não pode colocar as mãos. É invisível. É invisível e a gente fala, é a nossa crença, o que nós acreditamos no toque de Deus nesse processo. Então, existem coisas que nós somos obedientes e a gente segue, porque seria muito mais fácil a gente ter desistido, não ter feito várias coisas, mas a gente seguiu firme num sonho. Porque quando a gente falava, a conta não vai fechar. Não, mas daí você fala, por não fechar essa conta, que é porque Deus vai entrar nesse processo. Senão, por que ele vai estar no processo? Se você tem um sonho, ele não te dá frio na barriga e não te tira um pouco do sono e cabelo? Então ele fez, enfim, várias perguntas que ninguém tinha nos feito. É uma perspectiva diferente. Exato. Então, se você quer ver a Master Cavenati sobre uma perspectiva diferente, vamos tentar deixar aqui embaixo também no card qual é esse episódio. Vale a pena assistir porque estávamos fora da zona de conforto, foi bacana, tá? Vamos lá, andando. Mrs. Master, como é que tá essa tal da confecção K-Rap? Tá dando os primeiros filhotes. Não. Aí, esse é um tipo de... É uma competição interna, né? Essa é. Total. Enfim, ela tá andando, a gente já tá com toda a estrutura montada, agora a gente precisa ganhar ritmo, porque no momento em que você começa algo novo, algo que não está dentro da minha zona de conforto, algo que eu não entendo, eu tenho que estudar o que é gramatura de tecido, quanto rende um tecido, que tipo de máquina que precisa para produzir, e aí você vai entendendo as modelagens, como é que funciona, isso demora um tempo. Como é que você vai explicar? Então você tem que acelerar o teu estudo para que tudo consiga ser suprido. Então tá sendo muito interessante. Mas eu falo assim, a gente já deu um salto 10x nessa área. Total, e você lidar com pessoas que têm expertise, mas não têm a cultura da arte marcial. Exato. Não são pessoas que vão olhar para você e falar, sim senhor, vou fazer. São pessoas que vão no ritmo delas, tentar, e eu tenho certeza que com o tempo
vão aderir, vão crescer junto com a cultura K-Rap, que é essa cultura de performance, essa cultura do fazer, né, de fazer acontecer. A fala que eu tenho, né, pro time que tá mais perto de mim nesse sentido a mesma cultura que a gente tem nas escolas, que a gente opera, não tem como ser diferente. Porque não tem como ser uma pessoa frente às câmeras, outra fora, uma dentro de casa. É questão de coerência, igual eu tinha falado antes. Então eu falo assim, gente, a gente não conhece esse mundo. Mas há de existir uma pessoa que queira ser bem tratado, que queira ter respeito, que queira ter disciplina, que queira que a pessoa cumpra a palavra, sabe? Então, assim, a gente tá muito emanando nessa frequência. Total. E as coisas estão acontecendo. Então, estão indo. Cada vez que eu chego lá no nosso office, eu vejo Vai subindo o estoque. Eu vou vendo o estoque, vou vendo ali um lote de uniformes, vou falar, coisa boa, né? Mas também, de novo, Mestres Cavenati fora da zona de conforto. Total. Essa semana chegaram 750 metros de tecido. Eram, sei lá, 16 rolos que eles falaram, gente, caraca. Não cabe nem numa sala. Assim, dá aquela assustada no primeiro momento, mas você fala, é isso, estamos no caminho, vamos lá, bora, né? Bom, andando um pouquinho mais, e aí nós temos que falar, o que a gente pode comentar, é engraçado trazer isso. Nosso último episódio oficial foi com o Mestre Marques. Então ele voltou para Floripa, resolveu as coisas dele e agora veio oficialmente para Brasília. Estamos aí com ele aqui há um mês e meio já, não? Já. Mais ou menos, né? E aí, primeiras percepções do Mestre Marques passando esse tempo aqui conosco, agora vindo já em definitivo. É curioso, igual eu falei, né? Primeiro acontece dentro para depois a gente ver de fato fora. E esse de dentro a gente já tinha visto há mais tempo. Sim. Então acho que quando tá tudo acontecendo, é meio que uma lacuna, porque a gente já trabalhou há muitos anos atrás juntos. Então, parece louco, né? Mas a forma como eu falo com ele, dentro de casa, fora de casa, é a mesma. Então é o mesmo projeto. A forma como ele está colocando e conduzindo o papel dele dentro do K-Rap, não em uma unidade, mas eu acho que na liderança dele, né, como pessoa. Então ele está agregando muito com uma lacuna nossa. Total. Então ele é como se ele estivesse abrindo espaço para a gente crescer. Ele sabe que a gente vai crescer, ele sabe que ele vai vir junto, ele sabe que a gente vai esticar ele junto. Uhum. Ele está disposto a isso. E eu acho que é por isso que ele está aqui. Então ele tem nele essa característica de ser uma liderança física, uma liderança dentro da arte marcial. Por exemplo, o que aconteceu de muito bom recentemente, nós estávamos com um problema que eu acho que todo mundo quer ter, né? Nós estávamos com um overbook de faixas pretas na aula da quarta-feira. A famosa aula da quarta-feira, que é a preparação para exames para a faixa preta e além da faixa preta. Então nós temos um tatame aí de 60 metros quadrados, se for isso, menos, E aí nesse tatame nós estávamos operando com 28, 30 faixas pretas. E como é que faz isso? Não tem como. Não tem espaço físico, não tem... E aí chegou ao ponto de nós dividirmos em duas aulas. E agora as duas estão cheias. Então o Mestre Cavenati fica no tatame de cima com os futuros faixas pretas. E o Master Marques fica no tatame de baixo com aqueles que já são faixas pretas e estão avançando. Então isso é só para trazer uma nuance. Outra coisa, ele está puxando treinos que nós não puxaríamos, né, entre a equipe, porque ele está lá na escola, está imerso, pegou as aulas que eu ministrava e está dando show, está aumentando o número de alunos, está com aquele jeito dele, está conseguindo transitar e dialogar mais entre a equipe e os times de outras escolas e escutando uma escuta mais ativa. E principalmente ele está trazendo a perspectiva da personalidade dele, alegre, comunicativo, também um expert em artes marciais. Então, o que a gente pode esperar para o futuro do Mestre Marques em Brasília é só crescimento. Ele faz uma tradução muito legal que o Mr. Haddad já fazia, Mr. Silva, que é traduzir às vezes o que a gente está falando, o que a gente está estudando, uma fala mais acessível. Porque, por vezes, eu me pegava sem paciência. Uhum. E é uma das coisas que eu tô trabalhando internamente comigo. É paciência de falar, de falar devagar, de falar com calma, de explicar, entende? E às vezes eu já queria atropelar com milhares de informações só na minha cabeça. Então, com eles eu posso fazer essa passagem. Então, eles falam de uma forma mais calma, mais dinâmica. Então, eu entender também que eu preciso de pessoas perto de mim para fazer esse papel. Para o crescimento 10, 20 mil X que a gente quer. Total. E nesse ponto, o Mestre Marques, queira ou não, ele tem a expertise da arte marcial, ele tem a graduação, ele tem a comunicação, mas ele nos conhece há muito tempo. O que a gente fala muito para os sócios, principalmente, né? Eu falei, vocês não podem duvidar da nossa essência, do nosso coração. Porque em vários momentos a gente vai esticar vocês. Vai. E se em algum momento vocês duvidarem do que a gente está falando, vocês vão achar que a gente está falando isso por qualquer outro motivo. Então, quando nós nos sentimos esticados um com o outro, a gente fala, peraí, o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que estudar? Para onde que eu posso mudar? Como é que eu posso evoluir com tudo isso? Então, essa fala que a gente tem com eles é isso.
saibam da nossa essência, da onde o nosso coração está indo. E a partir disso a gente vai esticar o time. Falando em coração tá indo, falando em esticar, próximo tópico é, nós terminamos o ano passado com essa grande notícia, nasceu o Instituto QRAP, já tem documentos, já tem CNPJ e tudo mais. A fase que nós estamos agora é de encontrar a sede, onde vai abrigar uma dezena de funções do QRAP. Mrs. Master, como é que está sendo isso? Como é que está pulsando isso no coração? Para onde está indo esse projeto? Que eu acredito que ao finalizar do ano vai ser talvez uma das nossas maiores vitórias desse ano. Isso é uma das coisas que tem me tirado da zona de conforto. Por quê? Porque eu acredito, porque dentro do nosso cômodo QRAP não tem como a gente colocar. Então, em vários momentos que eu chego, eu falo, Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, a gente tem uma visão, mas humanamente tá impossível nesse momento. E aí volta o que a gente fala. Se tá fechando a conta, é porque tá na força do nosso braço. E esse é um projeto que extrapola muitas e muitas vezes o que a gente consegue fazer. Então, nós visitamos essa semana um local. Maravilhoso. Não vou falar muito, senão eu vou chorar. Maravilhoso. Porque você já consegue enxergar todos os locais, tudo funcionando, sem coluna, dá pra fechar em cima, passa. E aí eu saí de lá com a cabeça, meu Deus, mas como? Aí de novo, como? E aí eu sentei no carro e falei assim, Deus, se for pra ser, vai ser. Tá na tua mão. Eu não vou agora mais brigar, eu não vou criar uma resistência. A gente explicou, nós somos sinceros, nós somos honestos com o dono do imóvel. E ele falou, vou conversar com a minha esposa. A gente falou, sábio porque lá em casa é da mesma situação, funciona igualmente. E a gente contou justamente no sentido de que a gente não quer abrir um espaço para abrigar pessoas, para trazer um projeto para fechar. Não vou fazer um investimento desse nível. Ele vai fazer bem pro QRAP, mas ele não tem um intuito comercial. Não. E assim, não vou colocar para vender, não é essa a ideia. Então, assim, a gente colocou nas mãos de Deus e falou assim, olha, é um projeto onde a gente já enxergou, a gente já entendeu tudo o que vai acontecer lá dentro, mas o como não tá nas minhas mãos. Para falar um pouco sobre o Instituto, nós temos amadurecido isso. Acho que a primeira vez que nós falamos de Instituto foi num treinamento nosso, Synergy. Nossa, muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Eu tô tentando lembrar se foi o primeiro Synergy pós-pandemia, mas eu acho que foi. Ou o último antes da pandemia. Eu lembro que quando a gente estava abrindo a Escola do Lago, a gente já estava com esse assunto falando. Então, o Lago a gente abriu em 2021. Então, já é de antes da pandemia, eu acho. Bom, os maiores coaches do mundo, inclusive Tony Robbins e aí Grandmaster Von Schmeling, que é mais próximo a nós, e eles falam, pessoas inteligentes, elas reconhecem padrões. E no nosso mundo das artes marciais, no mundo talvez empresarial de um modo geral, a maior dor de todo mundo são pessoas. Muito bem. No nosso mundo das artes marciais, talvez a maior dor sejam pessoas e nós nos multiplicarmos enquanto instrutores. Porque se isso nunca tivesse acontecido, com todo respeito, o taekwondo tradicional teria, acho que, terminado quando o Eterno Grandmaster nos deixou no ano de 2000. Mas aí, sábio foi ele que se multiplicou N vezes e hoje todo mundo segue crescendo. Bom, e aí eu reconheci esse padrão de que os melhores instrutores que eu conheci ao longo desses últimos 32 anos, eles tinham uma coisa em comum. Todos eles vieram de 1, 2 ou 3 classes sociais abaixo da que eles trabalham hoje. Então hoje se eu dou aula na Asa Sul, em bairros nobres de Brasília, no Lago, então eu, Mestre Cavenati, a Master Cavenati, nós viemos de 1, 2 ou 3 classes sociais abaixo dessa. Significa que nós ascendemos socialmente, economicamente, através da arte marcial. Eu acho que é um sonho que todo mundo tem. Ascender na vida, poder prosperar, crescer, formar uma comunidade, uma família, fazendo aquilo que ama, transformando o mundo. Pois bem, e aí, uma vez eu estava vendo uma visita do Grandmaster Von Schmeling num colégio onde ele faz doações anuais no interior do Paraguai. Eu estava acompanhando os stories, olhando os vídeos e tinha uma menina de uns 8 anos de idade performando, fazendo técnicas, a fórmula e tudo mais. E aí alguém deu um close nela. O olhar dela performando as técnicas, eu me vi quando eu tinha 10 anos de idade. Eu me vi, eu falei, é isso que eu estou procurando. Esses vão ser os novos instrutores. São pessoas, do ponto de vista de vontade da vida, com fome. E eles têm fome de vencer. E você não precisa convencer eles, você só precisa dar o caminho. Então, ao colocar a escola em bairros, talvez, e aí falando só economicamente falando, né? De bairros B, C, e poder abrigar essas crianças, eu olho para aquelas crianças que nós podemos começar a formar dos 2, 3, 4 anos de idade
e aos 17, 18 nós temos novos instrutores. Então, não é só abrigar crianças por abrigar, por suprir necessidades com todo respeito, mas é dar uma formação, é dar um caminho para elas. A cabeça dá uma bugada, porque assim, no bom sentido, quando você tem uma criança, um adolescente que performa muito bem, você fala assim, aí tem um potencial. E esse potencial ele precisa ser lapidado, né? A criança ela não vem pronta. A diferença é quem é o profissional que vai lapidar isso. Porque esse é um profissional que também tem crenças, que também tem dúvidas, que também tem ego. Total. E às vezes quer fazer com que essa criança trabalhe para ele, ou esse adolescente trabalhe para ele. E uma coisa que a gente já quebrou muito com a gente internamente também com os sócios, não é trabalhar para mim, é trabalhar comigo. Então é a gente estar junto do mesmo projeto. Então, volta e meia a gente entra, peraí, tem alguma coisa de ego, vamos tentar segurar. Porque, inclusive pelo próprio livro, né? O ego é seu maior inimigo. Então é você olhar e falar assim, opa, é uma criança que tá ascendendo muito, tá com excesso de autoconfiança porque ela sabe que ela pode. E aí vem alguém e te coloca no teu lugar, volta pra lá, quem você pensa que é. Conhece essa história? Sabe? Então assim, a pessoa vai sendo diminuída e ela vai sendo diminuída numa fase das melhores fases de performance dela. E como que ela chega numa vida adulta no trabalho? Achando que ela não é, suprimida, poxa, né? Suprimida, tal, deixa eu ficar aqui, quem eu penso que, né? Eu penso que eu sou. Então quando a gente entende que esse é um caminho pra gente pegar essa base, coloca uma base de mentalidade já desde cedo. Claro, o Instituto ele tem a intenção de formar crianças desde a base. Desde a base eu acompanho muito o mundo da Fórmula 1. E se você olha, por exemplo, os últimos campeões, eles vieram da base. Eles vieram da academia de formação daquela escuderia. Você pegar agora o mais recente Lando Norris ou o último campeão predominante que foi Max Verstappen, eles estavam num kart daquela escuderia aos 4 anos de idade. E aí aos 19 Fórmula 1, aos 20 e tanto campeão do mundo. O próprio Messi foi da base, né? Pois é. Barcelona. Então essa é uma visão que a gente teve. Se vai para o mundo do futebol, isso é mais recorrente ainda. E eu tive a chance de conhecer e até trocar uma ideia com o Flávio Canto, grande nome do judô no Brasil e uma pessoa maravilhosa, um grande intraempreendedor ali no mundo do judô, leva o nome e ele tem esse instituto, salvo engano, no Rio de Janeiro. Rio. E nós estávamos falando sobre o instituto. O instituto dele formou uma campeã olímpica, 1 ou 2 Olimpíadas atrás, queria lembrar o nome agora, mas vão me desculpar. E essa campeã olímpica veio do instituto. E eu perguntei para ele, Flávio, quantos alunos ou atletas para sair um campeão olímpico? Ele me falou mais ou menos 700 para sair um campeão. Eu falei, o funil é muito grande? E tá tudo bem, temos uma campeã olímpica, mérito inigualável, Deus abençoe. Mas, e se o objetivo fosse formar instrutores? Que vão transformar outras vidas em outros lugares. Aí seriam talvez 699 de 700, entende? Então é nisso que eu tô pensando. Por quê? Quando você tem um atleta, e nós somos provas disso, você pode levar as duas coisas em paralelo, se desenvolver como profissional e se desenvolver como atleta. Mas a diferença é que a vida como atleta vai acabar um dia. Então você vai ter uma janela ali até os 30, 35, se você não ganhou até os 40, e aí assim, eu tenho que dizer pra você que talvez até a graça já tenha passado de ganhar. Vai ganhar uma categoria Master, mas... Né? Mas e tá tudo bem ganhar, né? Eu acho que ganhar é ganhar, vencer é vencer. Pois é, vencer é vencer, sempre é vencer, mas você tem que entender também se você não deixou de vencer em outras áreas da vida. E aí eu trago assim, nós temos um exemplo dentro do time, né? Talvez um dia eu possa citar nomes, mas hoje eu vou só conjectuar aqui. E esse menino, ele é muito bom, um grande lutador, já fez lutas amadoras no ringue mesmo, né, valendo. E eu fiz essa pergunta pra ele, eu falei, olha, qual é o teu melhor cenário? O melhor cenário é eu ganhar as próximas 5, 6, 7 lutas, o UFC me escolher e um dia eu sair campeão do UFC. Eu falei, tá. Qual é o pior cenário? O pior cenário é eu perder as 2 próximas lutas e ninguém me ligar mais e acabou minha carreira. Eu falei, tá. No melhor cenário ou no pior cenário, eu tenho uma pergunta pra te fazer. E depois? E foi esse o silêncio que teve. E a pessoa ficou pensando, tá, e depois? Depois, porque você vai ganhar dinheiro com luta, vai, mas e depois? O dinheiro vai embora. Quem tá bem hoje é quem soube usufruir e empreender no pós-carreira. Tem a gestão pós-carreira, grandes nomes, como Anderson Silva, George St. Pierre, o próprio Minotauro, tantos no Brasil que você só abre o Instagram, você vê o que eles estão fazendo hoje em dia, assim, fenômenos. Mas existe essa pergunta aí depois. E se você se profissionalizar? Porque a grande dor é, ele vai querer se manter em contato com a arte marcial, mas ele já não é mais um campeão. Ou se foi campeão.
Então aí que entra o Academy, aí que entra o Instituto, e isso que nós temos na cabeça. Na nossa cabeça está fazendo o maior sentido do mundo, mas talvez para quem está assistindo hoje, vocês estejam me olhando meio assim, mas a hora que estiver em ação, vocês vão entender. É isso. É uma visão de Deus e vai funcionar, vai acontecer. Já está acontecendo, amém? Já aconteceu aqui. Já. Agora é um processo, é confiar no processo para quando a gente vê a inauguração. Amém. Antes de falar de mídias sociais, vamos falar do que nós estávamos fazendo ontem. Visita técnica no local do KeHap Experience. Ontem abriram as inscrições, então ontem foi, me ajuda? 15. Dia 15 de abril. E esse evento está agendado para 22 e 23 de maio em Brasília, no Salão Master Social dessa sede ABB. Mrs. Master, o que podemos esperar do KeHap Experience numa nova fase, sendo campeonato nacional da Rio e tudo isso? Na verdade, o KeHap Experience tem uma marca muito forte de um cenário de competição, exatamente o que a gente fala, onde a gente coloca os alunos com o intuito deles se conhecerem. Então seria um tiro do pé a gente colocar uma disputa, uma rivalidade, não é esse o objetivo. Então o Experience é um ambiente extremamente familiar, onde as pessoas vão para se desafiar, onde a gente tem um ambiente próspero. E aí é um ambiente próspero no sentido de mentalidade. Certo. E é claro que na hora de competir, inclusive eu vi que vai ter categoria de mestres. Opa. Não sei se tem mulheres, mas eu já desafiei o mestre Marques que entra na categoria dele. Rapaz. Ele me disse que não, mas eu falei, eu vou de qualquer jeito. Ok, sem problema. Falei, pelo menos fórmula eu tenho que ganhar. Tá bom, tá bom. Então, a ideia, na verdade, é essa. É entrar numa comunidade onde todo mundo tá pensando em vencer. O que é vencer? Aí tem o teu conceito de vitória. Então, vai ser um ambiente muito legal, vão ser 8 ringues, o desenho tá muito bem montado, a gente desenhou, fez a visita técnica, é um lugar beira-lago, então extremamente inspirador. Na sexta-feira é um dia voltado para treinamentos, então a gente vai ter treinamentos das fórmulas com o pessoal da Rio, que é a nossa associação, vai ter treinamento de sandiabon, de armas, enfim, tem outras questões com mestres de fora. Tem os exames dos faixas pretas, algo muito aguardado. Muito aguardado. Os faixas pretas têm 2 possibilidades de exame no ano, uma agora e uma no final do ano. Então esse é um exame nacional que a gente vai abraçar. Então assim, o KeHap Experience, ele é a nossa essência, da onde a gente veio, da competição. Né? E ele é um fim de semana de imersão, é um fim de semana de comunidade, de reforço de cultura. E assim, apesar da tônica principal ser a competição, e aí nós vamos para N possibilidades de objeções em relação à competição, eu vou até responder algumas aqui. Meu filho não está preparado, só tem um jeito de saber, pisa no ringue. E se meu filho não ganhar, ele aprende. E se ele se frustrar? E se meu filho se frustrar? Ótimo! Ótimo! É maravilhoso as crianças se frustrarem hoje em dia, porque hoje em dia nem a internet espera mais, você clica e já vai, não é verdade? Então eu acho que tem seu valor, e isso, claro, de maneira comedida, profissional e em um ambiente seguro e controlado. Amém? Tudo bem. Outra, no que eu vou competir? No que você treina em aula. Todo o conteúdo que você faz em aula é o conteúdo que você vai usar para competir. Isso a gente tem que ter muito claro aqui. Outra, mestre, então é uma categoria, tem 10, 12, 15 pessoas, um vai ganhar. E os demais? Vão aprender. Vão aprender. De algum jeito você vai tirar algum aprendizado. Olha, em 32 anos de carreira, desses quais mais de 25 competindo em alto nível, eu ganhei, perdi, mas eu nunca saí de uma competição menor do que eu entrei. Sempre entrei de um jeito, saí de outro maior, e você aprende e tira várias analogias para a vida. Para nós pais, é um excelente momento de estarmos junto com os filhos e ter a chance de aproveitar uma janela de abertura que nós teremos na consciência e no subconsciente dessa criança, que são aqueles 30 segundos após a performance dele. O seu filho ganhando ou perdendo, o que você disser para ele nesses próximos 30 segundos vai ficar gravado no subconsciente dele e vai virar recurso de ativação mais tarde, quando ele for pensar na crença de capacidade e merecimento dele, por exemplo. Então, um abraço, reconhecer o esforço, celebrar, seja o que tiver acontecido, é de extrema importância. Se você é pai e mãe, está aí assistindo e já competiu algum dia, eu garanto que você lembra o que foi dito para você nos segundos após o término da sua performance, e está gravado aí, mais do que no subconsciente, no coração. É a nossa chance. Sabe o que é curioso? Eu tenho me desafiado com a corrida. Opa! E fiz recentemente a meia maratona. Fizemos, porque o Neto tá gravando aqui comigo. Boa, Neto! Desafiou, e aí no fim eu acabei desafiando ele. Quem ganhou? Então, aí que eu ia comentar. Ok. Eu não sei
que colocação, que nada. Eu sei que eu terminei na minha melhor performance do que eu tinha imaginado. Posso fazer um parênteses? Aí fui lá, eu de manhã, peguei a Serena, o Benício, não, vou lá na linha de chegada, ver a mamãe chegar, fazer aquele charme, passou. Aí a gente ficou se olhando, eu, a Serena, o Beni. Mãe, não podia nem pensar. Mamãe chegou bem. Mas eu cheguei. Amém. Enfim, a analogia que eu faço é essa. Eu treinei pra cruzar a linha de chegada e nos últimos quilômetros foi eu conversando, eu e Deus. Eu falava, é por Deus que eu vou terminar. Então assim, é um momento em que você tem ali uma jogada, uma janela interna de você concluir alguma coisa que você se prometeu. E quando a gente traz pra arte marcial, as pessoas, muitas vezes elas não querem entrar com medo de apanhar. E aí você fala assim, então eu nem vou entrar porque vai que eu perco. Então assim, o que é o perder? Quando você se desafia numa competição de fórmula, por exemplo, que é o Punce, são movimentos, né, mais performáticos, você se coloca na cabeça a sua visão. Então, no momento em que eu performo a minha fórmula, eu não estou enxergando o que os outros estão pensando, eu estou fazendo a fórmula para mim. Total. E se ela foi para ser primeiro, segundo ou terceiro lugar, já tiveram campeonatos que eu não ganhei em fórmula, eu falei, cara, mas eu fiz a minha melhor fórmula. Saiu orgulhosa. E aí, teve um campeonato específico, porque a gente estava disputando em Las Vegas, lembra? Lembro. Não sei nem que ano que foi. 17. E era uma fórmula muito difícil, enfim. Eu lembro que meu irmão falou assim, deixa eu te dar um conselho, para de treinar. Chega. Tá redonda. Aí eu, como assim para de Foi treinar? 18, e naquele ano a senhora ganhou o Mundial. Para de treinar. Ele falou assim, não tem nada pra mexer na tua fórmula, para. E aí aquela história, não, porque sempre tem um ajuste, sempre tem alguma coisa. E naquele momento eu fiz um paralelo muito rápido com a nossa vida, com o dia a dia. A gente tá o tempo inteiro querendo, não, deixa eu desfrutar, deixa eu descansar um pouco. Então quando você se coloca à prova na competição, mostra de cara quem você é. Porque a forma que você luta é a forma que você vive. Se você entra num ringue achando que você vai perder. Ah, vai. Por outro lado, eu posso perder. Mas eu vou dar o meu melhor. Que a vender. outra pessoa ganhe porque ela realmente foi melhor que eu. Vou vender caro. Mas eu vou vender caro. Então, é você de dentro conseguir se enxergar já como um campeão, como uma campeã. E essa é a diferença quando os pais conseguem conduzir, principalmente a criança. Ou quando o pai consegue se induzir e falar, filho, eu vou por esse motivo. Porque a gente já viu muitos casos disso. Muitos casos de pais que se desafiam para mostrar que os filhos também conseguem. Exato. Então, gente, tá aí, Ki-Rap Experience, oportunidade do ano em Brasília, para podermos estarmos juntos e desenvolver fortemente essa cultura Ki-Rap dentro das famílias. E eu garanto, é a experiência para o resto da vida, isso fica. Olha, nós estamos aqui com um grupo gravando para nós, que são competidores exímios e eu acho que é isso que vocês vivem, não é? Essa coisa da performance, essa coisa de levar das pistas para a vida, enfim. Mrs. Master, se encaminhando para o final, nós temos que falar do que tem que ser dito, o elefante na mesa, o que está todo mundo comentando, mas a gente tem que trazer de uma perspectiva até de pais, né? Dos pais, nós sendo pais. O Benício viralizou. Nosso perfil viralizou, a mensagem foi entregue e de repente nós estamos aí, assim, de repente entre aspas. Olha o trabalho dessa equipe aqui. De repente. Eu tô gravando vídeo desde 2015, 16, tá? Então vamos aceitar esse de repente. Mas aí temos um vídeo que até o final dessa semana vai bater 2 milhões de visualizações, com uma mensagem maravilhosa. E isso tá mudando todo o cenário online do Ki-Rap e já alavancou e já mudou e é uma coisa que nós tínhamos no coração muito forte, né? De trazer algo genuíno entre pai e filho, mãe e filho, entre família e trazer aonde a arte marcial pode fazer a diferença dentro das famílias. Então, a gente tem que falar sobre isso. Como mãe, a minha preocupação maior no início era justamente de não se tornar obrigatório para ele ou expor demais a imagem dele. Ele adora gravar. Bom, vocês sabem, né? Ele adora gravar. E essa foi uma das viradas de chave para mim. Porque ele via a gente gravar, a gente falava, foi quando ele começou a pegar o meu celular em casa. Aprender em casa, abrir o vídeo, e aí ele ficava mostrando algumas coisas, os Legos e tal. E aí eu comecei a conduzir de uma forma muito suave, tipo, filho, vai lá e fala alguma coisa para ajudar as pessoas. Então você já começa a incutir o ato dele servir.
E aí foi quando ele falou, vou ajudar com as 3 regras de defesa pessoal. Foi barato. E aí eu fiquei pensando, mas por que veio isso na cabeça dele? Por quê? Porque a gente repete em casa. Repete, treina ele. Treina porque a gente acredita, então volta a palavra de coerência. Então treina porque a gente acredita. E aí depois ele foi falar, não, mamãe, mas eu quero gravar de novo. Mas o que você pode ajudar? E aí veio a frase, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu fiquei de queixo caído. Aí eu, mas quem que te fortalece? Deus. Aí eu falei, então vai lá gravar. E eu fiquei tão bonito. De butuca olhando, e ele foi, falou e gravou. Então assim, eu fazendo todo o processo, a rotina com a Serena pra ela dormir, estava dando aula. E eu falei, gente, tá aí um negócio. Ele tá chamando, ele tá despertando nisso essa vontade dele de querer ajudar, de querer gravar, e esse é um dom dele. Mas eu não quero que seja artificial. Então, tudo que a gente conversa com ele, ou tudo que a gente grava, já é o que tá muito batido em casa. Já. Existe um roteiro? Não é um roteiro, é um roteiro da vida dele. Tem uma organização da ideia. Exato, mas é um roteiro do que a gente passa pra ele. Então, em vários momentos, porque ele é uma criança, ele tem desafios, ele tem 4 anos de idade, então ele tem altos e baixos no comportamento dele. Então, no momento em que a gente senta pra conversar e a gente fala assim, filho, mas o que é um bom comportamento? E essa semana ele me deu uma porrada emocional, que eu até preciso cuidar pra não chorar, mas enfim, porque ele falou justamente isso, mamãe, mas tem momentos que eu tenho maus pensamentos. E eu fiquei assim, o que eu falo agora? Aí eu fui, dei a volta e ele tinha me pedido pra eu ler uma historinha e eu puxei a analogia da historinha da Bíblia pra ele e expliquei sobre qual é a semente que ele escolhe. E que a gente tenha o momento de escolher o bom pensamento ou o mau pensamento. E aí ele entendeu naquele momento. Eu falei assim, então, esse é um processo que é com ele. Que não significa porque ele grava falando sobre isso, ele vai ser perfeito. Não. Porque a gente, treinando, praticando algumas coisas, a gente acaba errando. Então isso é uma coisa que a gente, entre nós, como pais dele, a gente entra num processo de não cobrar. Ó o que você gravou no vídeo, ó o que você falou. Não, a gente volta e sempre fala e vai repetindo o que ele já sabe. Então, a questão da criança, a gente não pode deixar de lado o que conecta, claro, mas sobretudo conecta pela coerência. Porque nós trabalhamos com crianças. E ele fala bem, né? Meu Deus do céu, o menininho é sensacional. E aí, é assim... Ele fala assim, na câmera, fora da câmera. É ele, quem conhece sabe que é exatamente ele, né? E aí tem um pouco do contexto do vídeo. Então, nós estávamos assistindo aquela série que já comentamos em outros podcasts e recomendamos fortemente, que chama This Is Us. E fala sobre famílias transgeracionais. Então fala sobre essa coisa do passado, como que influencia o futuro, crenças, paradigmas, de uma maneira romântica, suave, divertida, legal. E aí tem um episódio que o pai tá com as crianças no cinema, na década de 80, então não tinha telefone e tal, não como temos hoje, e aí o pai adormece na cadeira, dormiu durante o filme, e a criança saiu para pegar uma pipoca, foi no banheiro e viu o resto do shopping e saiu pro shopping, foi andar. Aí quando ele acorda, ele não vê o filho, vai acho que na secretaria do shopping, eu sei que ele vai parar na delegacia onde a mãe dele já tá com a criança. A mãe dele sai do trabalho e já tá com a criança. E ele pergunta, como é que vocês se encontraram? Aí ele mostra que na língua do tênis estava gravado o telefone de para onde ligar em caso de emergência. E eu vi aquilo e falei, tá aí um negócio para ensinar pro Beni. Eu falei, tá aí um negócio. E quer saber? Se ele aprender, dá um vídeo. Por quê? Porque a gente já fala com ele sobre não falar com estranho, não aceitar nada de estranho, quem que ele procura se ele se perder, quem que é uma autoridade, alguém de uniforme, entrar em carro que não é nosso, como chamar atenção se sentir perturbado. Então, são coisas que já é do nosso dia a dia. Organizamos numa ideia e gravamos. Naquele dia em especial, era uma segunda-feira à noite, a senhora tinha ido dar aula com o mestre Marx, eu tinha colocado as crianças para dormir e estava sozinho. E sempre que eu estou sozinho, eu procuro fazer isso, né? Pensar, trazer uma oração. E nessa minha oração eu estava pensando assim, poxa, eu gostaria de saber se Deus pudesse me mostrar o que a gente ainda precisa melhorar no QRAP. Para o QRAP chegar onde a gente quer chegar, para os instrutores poderem viver como querem viver. E eu estava me questionando e pedindo ajuda. E aí é como se Deus tivesse falado, eu vou te mostrar o que vocês têm de bom, não o que vocês precisam melhorar. E aí eu postei o vídeo, eu estava lendo um livro chamado Resposta e fui dormir. Na manhã seguinte, a coisa explodiu. Tinham 100 mil visualizações. Não, na manhã seguinte tinha 100 mil visualizações e eu falando com eles. E aí, galera, 100 mil visualizações, não, uau! Gente, nossa! 100 mil visualizações. Eu acho que tinha uns 500 likes e eu falando, meu Deus! A gente foi tomar um sorvete com ele. Aí no meio da tarde já tinha passado de 160 mil views. Eu falei, não, vamos comemorar com sorvete.
Aí fomos lá, tomamos um sorvetinho, até gravamos vídeo e tal. Hoje esse vídeo, eu deixei meu Instagram aberto aqui, ele está com... ele é dia 16 de março, então ele tá para completar... Hoje, completou um mês hoje, 196 mil likes, Tá. 5.5 mil comentários, 231 mil envios, 8.8 mil compartilhamentos e 11 mil salvamentos. Visualizações, 1.931.252. Caraca. Números assim expressivos, absolutos, com um incrível orçamento de R$200 depois que ele já estava voando, com 24 horas. Então, quer dizer, aí tem uma mensagem, aí algo foi revelado para nós e é nisso que nós estamos agora dando continuidade. Essa questão da proteção da criança, né? A gente tem 2 filhos em casa, então Benício de 4 anos, Serena de 1 ano. E nesse processo a gente fala muito sobre proteger a Serena. E agora a gente entra numa outra fase de defesa pessoal com as crianças a partir do segundo semestre, que é o semáforo, do toque. Então entender também, ensinar para o Benício quem pode tocar, quem pode dar banho, quem pode... Aonde pode tocar. Independente se nós pais a gente vai dar banho, gente, eu sempre peço licença para eles. Desde bebezinho, vou trocar fralda, filho, com licença, eu tô brincando com ele. Então esse é um outro caminho agora, uma outra vertente que está se abrindo pra gente por entender através de vários estudos que a maioria das crianças que são, é uma palavra muito difícil de eu falar, mas a maioria das crianças são abusadas, são de pessoas conhecidas. Então como que a gente pode, com uma clareza, explicar numa linguagem muito fácil para uma criança entender? Né? Então, da criança se sentir segura de falar sobre isso. E através da internet conscientizar os pais de que é coisa séria. É isso. Né? Muito bem, e aí disso já desmembramos. A Master já tinha começado a linha editorial dela, está continuando. O último assunto agora é sobre o mestrado, já vamos fechar com isso, mas nos levou a criar o meu canal do YouTube. Agora já deve sair na sequência o canal dela. Agora tem um canal só dos Littles, só das atividades das crianças até 6 anos. Então o QRAP tomou esse caminho, agora tomou essa proporção. E agora me leva ao último dos assuntos, portanto, número 10. Mrs. Master, estamos a 4 ou 5 dias de viajarmos para a Flórida, para Jacksonville, para sua formatura de mestranda da Warrior Martial Arts. Nos conte a respeito. Eita, hoje é o dia 91 de 99. E é curioso porque assim, o mestrado por si só, ele tem rotinas que todo mundo consegue atingir. Então são 9 tasks, 9... Tarefas, obrigada. São 9 tarefas que a gente tem que cumprir por dia. E aí que vieram, na verdade, vários insights durante o processo. A transformação, ela é silenciosa. Ninguém está te olhando, ninguém está te cobrando, ninguém está vendo, você e você. Então, tem vários momentos que você precisa subir o teu nível de energia, teu estado, e aí você fala, hoje não tô bem, entendeu? Ninguém está te cobrando, mas você precisa subir teu nível de energia. Tem momentos que você precisa manter o jejum, então segunda, quarta e sexta é meu dia de jejum. E aí é uma briga interna, porque às vezes eu preciso treinar, preciso alguma coisa, aí você fala, volta, mestrado. E aí você vai tendo duas leituras por dia, uma de manhã e uma de noite. E a construção das leituras te leva para esse nível de estoicismo, para esse nível do guerreiro, para esse nível da autorresponsabilidade. E aí quando você vai vendo, você vai cumprindo, porque você vai focando sempre no próximo dia. E quando você olha para trás, você fala, caraca, olha o quanto eu já caminhei. Olha o quanto eu já evoluí. Antes eu pensava, porque junto com isso você tem que anotar, você tem que escrever, você tem que tirar coisas da tua cabeça. Então você volta lá e você fala assim, olha como é que eu pensava, olha como que eram as minhas dificuldades. E eu, como falo sobre disciplina, eu volto com a coerência. Ninguém tá vendo, mas eu preciso cumprir. Exato. Então as leituras estão sendo feitas, o jejum é feito. O jejum é feito. O jejum é feito. Inclusive ontem eu fiz 18 horas, eles pedem 16. Mas por quê? Porque existem as afirmações diárias, que é o I did it. Eu fiz, eu consegui. I can do anything. Eu consigo fazer qualquer coisa. I can do anything. I will do whatever is required and a little more. Eu vou fazer tudo que seja pré-requisito, né, requerido e ainda algo mais. E esse algo mais, eu falei, o que é esse algo mais que eu posso dar na reta final? Então eu me propus aumentar um pouco o tempo de jejum, aumentar um pouco o tempo de leitura, aumentar um pouco mais o tempo de treino, ser constante. Então, no fim das contas, o mestrado, na verdade, ele é um mergulho muito interno, muito profundo.
Então, quando você traz as lições, é muito difícil você explicar o que você está vivenciando. Quando a gente vai ensinar alguma coisa de tatame, na maioria das vezes você ensina o que você já sabe, que tá sedimentado na tua personalidade. Quando você está passando por um processo, é muito difícil você explicar, porque você está naquela briga interna. Então, se eu chegar e falar assim, olha, essas são as 9 tarefas. A cada 3 horas você coloca o teu alarme. Quando dá o alarme, você levanta, bate no peito 3 vezes e fala yes, 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 para subir teu estado, a tua fisiologia, enfim. Depois você tem que fazer a parte de meditação. Uma vez por dia a meditação, na sexta-feira a meditação guiada. Aí você tem uma coisa gloriosa que você tem que encontrar no seu dia. Então, something glorious. E aí, na maioria das vezes, é alguma coisa relacionada com os meus filhos. Você tem que subir a tua elevação. Então, assim, são as 9 etapas. Reading, Breathing. Alarms, Alarms, affirmations, meditations, state, element, glorious, hydration, nutrition, reading. A parte do hydration é bem interessante. Você tem que tomar a quantidade de água. Então eu vou a cada 3, porque é o que eu estou visualizando no meu caderno. Então quando eu tenho o primeiro tópico, que é o alarme, a afirmação e a meditação, tocou o alarme, eu tenho que afirmar, eu vou ter que meditar uma vez por dia. Eu tenho que entrar nesse túnel, 333, aí é uma meditação que ele ensina. Aí depois do segundo tópico, você tem que elevar teu estado, você tem que fazer o elemento do dia, então cada dia é um treinamento diferente, um elemento diferente. Você tem que encontrar uma coisa gloriosa, tem que manter teu nível de hidratação, tua alimentação, 80% proteína, sem glúten, sem açúcar, sem coisas que te viciem. E você tem que fazer as leituras. Caramba, como é que eu vou explicar isso tudo durante o processo? Não tem como. Então, por quê? Porque eu tô vivendo. Então eu tô vivendo. É a mesma coisa eu chegar para uma pessoa de 4 anos e eu vou falar o meu processo que eu vivo com a educação do Benício de 4 anos. Mas como que eu vou conseguir falar quando ele passar dessa fase? Porque quando a gente traz durante o processo, né, profissional, eu não tenho como plantar e colher na mesma estação. Eu não tenho como colher de fato um conhecimento na estação que eu tô plantando. Então esses 99 dias, ele tá uma base de que eu tô plantando a minha transformação. E aí hoje de manhã eu mandei uma mensagem pro Rodrigo, pro coach, vocês conhecem o Adapse, e eu falei, Rodrigão, semana que vem eu vou viajar, mas eu tô tão constante com os meus treinamentos de corrida, porque esse era um dos meus desafios. A corrida sempre me desafiou muito. É fácil eu ir pro tatame treinar, eu gosto, é uma coisa natural pra mim, mas a corrida não. E eu falei, na semana que vem eu vou viajar, eu vou correr e tal. E normalmente quem conhece o Rodrigo, o que queria falar? Planilha aqui, planilha lá, vai correr dentro do avião, hein? E aí, ele me mandou uma mensagem, ele falou, cara, que mestre corredora, porque a tua constância, ele começou a elogiar e eu falei, eu fiz 3 Ironman com o Rodrigão, não ganhei elogio, hein? Gente, quando eu olhei, juro pra vocês, eu escutei 2 vezes o áudio dele antes de responder. Eu falei, gente, eu ganhei um elogio do Rodrigo. Ganhou um troféu. Mas é isso, então no fim as pessoas conseguem ver a resposta disso. Ele não tá vendo qual é a minha luta pra colocar o tênis, colocar a viseira, colocar o óculos, catar a gel, deixar filho em casa, né? E correr. Mas hoje foram 12 quilômetros. Na terça-feira foram 11 quilômetros. No sábado tem, sei lá, 15, 16 quilômetros. Então, assim, é um volume que eu nunca tinha imaginado na semana. Então, quando passar esse processo de mestrado, tem alguns tópicos que a gente vai seguir fazendo ainda, e eu me propus a fazer. E aí eu consigo voltar e falar, olha, o meu aprendizado foi esse, as pessoas que estão perto de mim, ela mudou desse ponto para esse ponto, o que ela acertou. Tem muita coisa ainda que tá na resistência, que eu falo, às vezes eu falo chorando, eu preciso mudar, tá difícil, mas eu vou mudar. Porque essa é a minha medalha. Eu tive a chance de presenciar e fazer outros mestrados, e esse eu posso dizer que ele é menos holofote, ele é mais para a pessoa, para a mudança. Todos têm seu valor, todos têm sua transformação, mas depende muito da dedicação do praticante. E isso a senhora está gabaritando, né? Eu acho que semana que vem vai ser uma consagração. E é claro que tiveram dias que eu falhei, principalmente, por exemplo, a semana após meia maratona. Gente, foi assim, tava de ressaca e tal. Uma semana depois, veio uma das leituras que é assim, normalmente as pessoas desistem quando elas alcançam alguma coisa. E eu falei, eu já sabia disso, porque a gente gravou isso já. Isso tá lá na mentalidade faixa preta, nas aulas. Gente, foi um soco na alma, não tem nem explicação. E eu voltei e falei, ok, então daqui pra frente, depois eu olho o que passou. E aí eu voltei. Então, assim, desde então, a minha meta tá sempre cumprir praticamente todos os 9 tópicos. Não é sempre que dá.
E aí é uma questão de honestidade interna. Não é sempre que eu tô com o meu estado de energia elevado. Não é sempre que eu consigo fazer a leitura na hora que tem que fazer, porque às vezes eles mandam muito tarde, é horário dos Estados Unidos, já tô dormindo. Então assim, ninguém vai olhar meu caderno, ninguém vai abrir e vai falar assim, olha, não foi perfeita. O fato é, eu tô olhando pra dentro, mergulhando e falando como é que eu posso ser coerente com o que eu acredito. E aí a gente traz pro que rápido. Live what you believe. Viva o que você acredita. E viver o que ensina, né? Que é uma das espinhas dorsais do ensino que rápido. Muito bem. Dito tudo isso, eu posso até antecipar que o nosso episódio 65, na volta dos Estados Unidos, vai ser sobre o mestrado dela. E aí sim, acho que teremos um vasto conteúdo. Eu vou procurar cobrir o máximo que eu posso lá, com o telefone, com a orientação do pessoal, porque esse mestrado é dela, apesar de eu estar participando também, só que eu fiz meu mestrado há 2 anos atrás, eu acho. E esse é o primeiro mestrado dela. Depois, quando você repete, faz outra vez, já não é mais novidade. Mas confesso que o primeiro dela já veio no nível hard. O que eu fiz foi um pouco mais tranquilo e vai evoluir a cada ano. Então fiquem ligados nas mídias sociais e vamos aproveitar esse ensejo para deixar a tua última mensagem do episódio de hoje. E aí eu tenho certeza que o pessoal vai conseguir acompanhar, vai acompanhar os stories e depois o novo episódio. Minha cabeça tá aqui, né? Com mestrado. Então, assim, algumas palavras que estão me vindo muito forte é coerência e obediência. Então, não adianta eu pedir, por exemplo, pro Benício um nível de obediência se eu não consigo ser obediente com o que eu acredito pra mim. Então, quando a gente chega pra ele e fala assim, filho, o que é obediência? É fazer o que a mamãe tá pedindo, ou fazer o que o papai tá pedindo. Mas por que a mamãe tá pedindo isso? É pra mim, e aí a gente vai tentando conduzir ele dentro do processo pra ele entender que é pro bem dele. E aí a gente traz pra nossa vida. E eu falo assim, eu preciso ser obediente. Hoje, inclusive, na planilha era assim, cumpra dentro do limiar, não corra mais rápido. Porque às vezes é difícil? Porque às vezes eu tenho comigo, né? Eu tô bem. Eu vou fazer acima, né? Inclusive parte do mestrado, eu vou fazer o que é requerido e um pouco mais. Cumpra o que tá planejado. Então, assim, essa obediência de eu conseguir colocar, ninguém tá olhando, ninguém tá vigiando, mas eu ser obediente com o que eu prometi comigo mesma. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é coerência. Entre o que eu falo, ou melhor, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. Então, quando eu tenho essa coerência, não é perfeição. Coerência é você trazer, colocar meio que pro mesmo prisma. Você olhar para a mesma direção. Peraí, o que eu tô fazendo, ele tá coerente com o que eu quero me tornar? Não, então tem que mudar. E essa resistência da mudança, ela é difícil porque bate no ego diretamente. Bate no ego. E muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de mudar a forma de pensar. Não, mas é que eu sempre falei sobre isso, agora como é que eu vou mudar, né? O que eu falava, vão achar que... Não, eu tô mudando porque eu quero ser uma pessoa melhor. E hoje de manhã, no final da manhã, eu comentei contigo que durante a corrida, eu tava escutando um podcast do Joe Dispenza falando sobre 9 níveis de consciência. E é uma coisa mais hard, assim, de você correr escutando. E aí, um dos insights que me veio foi justamente isso. Eu sempre falei pro meu time, principalmente pros sócios, eu prometo que vai dar certo, mas eu não prometo que seja fácil. E aí, no meio da corrida, eu falei, por que não pode ser fácil? Quem disse isso? Peraí, eu preciso mudar. Pode ser fácil. Porque essa dificuldade que eu tô achando que eu vou enfrentar é como se eu tivesse uma dificuldade em todas as áreas da minha vida, e não é. E às vezes a gente até cria. Exato, a gente cria uma dificuldade porque tem que dar certo. Não, se não for difícil é porque não deu certo, é porque não cheguei lá. Então eu falei, não, bora, eu preciso reprogramar. Então assim, aí eu tenho que entrar agora num novo caminho, porque isso aconteceu hoje, de entender que o meu progresso, ele pode ser fácil. Que a dificuldade só eu tô plantando. Então, acho que a minha mensagem final é essa. Ser coerente e ser obediente com o que você acredita. Muito bem. E onde te encontra nas redes sociais? @Fernanda Cavenatti. Muito bem, excelente. Bom, pessoal, minha última mensagem para hoje é o que nós estamos vivendo. Você tem que ter a coragem de crescer. Porque muitas vezes nós estamos lá no nosso íntimo e desenhando o futuro e falando, não, porque eu quero chegar aqui, eu quero crescer, eu quero ser desse tamanho. De repente isso começou a acontecer conosco e se você vacilar, você tende a negar e voltar para o seu status quo, da onde você vai querer mais uma vez manifestar isso. Então, é ter a coragem de falar, ok, agora somos players do mercado digital, agora crescemos, agora viralizamos, agora temos uma mensagem, junto com a mensagem vem a responsabilidade. E agora isso tem que ser coerente com o que está sendo ensinado no tatame, mas os instrutores são coerentes? Então começa todo um desafio que não é nada unilateral
Nossa, eles têm sucesso na internet e nos tatames. Na verdade, o tatame é o coração de tudo. Os instrutores são quem estão pulsando isso. Então é ter a coragem, mas junto com a coragem vai vir também a responsabilidade. E quando você sabe fazer, é divertido. Bom, os senhores me encontram no @mastercavenati e agora encontram lá também o Benício, tá? Gente, obrigado por mais esse episódio, obrigado para a equipe aqui. Mais uma vez, encaminha para quem você acha que pode se beneficiar dessa mensagem e até o episódio 65. Aê!